João capítulo 15, de 1 até o versículo 9. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Amém. Vem Jesus falando que eu sou a videira verdadeira, isto é, Jesus é a videira. É interessante notar que fala assim a verdadeira, porque existe a videira falsa. Se ele é a verdadeira, então ele já disse que existe a videira falsa. Então temos que ser cuidadosos para ver qual videira que nós estamos. Jesus é a verdadeira. E meu pai é o lavrador. Já disse, o meu pai é o lavrador. Meu pai está cuidando. Eu sou a videira. Meu pai vai estar cuidando, é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele começa assim já, parece que pega um pouco pesado já no início. Mas ele falou de assunto que os discípulos certamente acompanhavam sobre a plantação, uma videira que eles conheciam. E sabiam muito bem que a vara não ligada na videira tem que tirar mesmo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Jesus agora então apresenta a ele: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu acho que isso foi de bom grado para eles. Que quando Jesus ele fala algo que traz assim um benefício, isto é, que alegra o coração, que fala em termos positivos, eu creio que agrada a qualquer pessoa. Um patrão chamando você e falar: você fez tudo certinho hoje, parabéns. Ou um professor falar para o aluno: olha, você acertou, olha aí, a questão que eu dei aqui você conseguiu. Tá? Você se alegra porque falou algo que você conseguiu. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se um olhar para o outro, os apóstolos: nossa, nós estamos limpos, olha que bênção. Jesus chama para perto: agora estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Vocês sempre têm que estar comigo. Vocês ficam comigo, eu fico com vocês, juntos vamos trabalhar, vocês vão produzir. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus torna a repetir: olha, não esqueça que eu sou a videira, não vai inverter as coisas, e vocês são as varas. Não vai achar que vocês são mais importantes do que eu, porque os apóstolos, eles seriam importantes, como de fato foram. Estão falando de homens fortes na Bíblia, de homens que enfrentaram duras perseguições, que enfrentaram a morte. Estamos falando de alguém importante. Então não esqueça que vocês são as varas, viu? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então não esqueça que vocês sem mim, vocês não fazem nada. Então eles estariam na ausência de Jesus de forma corpórea, eles estariam lá direcionando, liderando e não vendo Jesus mais na frente. Mas esqueça que sem mim vocês não podem fazer nada. Mesmo que vocês aprenderam, têm experiências, mas sem mim vocês não podem fazer nada, nada mesmo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Cuidado, se não estiver em mim, eu lanço fora. Como uma vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Galho seco, então vai queimar. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo o que nós quisermos vai ser feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então ele volta agora, não no que vocês querem pedir, mas eu estou agora pedindo, quero que vocês deem muito fruto.
e assim sereis meus discípulos. Então vocês vão produzir bastante e vocês vão ser meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Quero destacar parte do versículo 2 e o versículo 3. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos trabalhar um pouquinho nessa questão. Limpa aquela que dá fruto. Por que tem que limpar aquela que dá fruto? Por que não limpar aquela que não dá fruto? Olha aí, limpa toda aquela que dá fruto. Que dá fruto, ele limpa. Interessante, né? Então Jesus está falando de algo que eu acredito que eles, mesmo que fossem alguns pescadores, talvez não é do ramo mesmo deles, mas são coisas que lá atrás, principalmente, todos entendiam um pouco. Que uns pescavam, era profissão, mas o plantio era comum. Jesus fala aqui da poda, a poda que é necessária. Que se não fizer a poda, se não limpar, ele não vai produzir tanto quanto produziu nesta colheita. Então, limpar é fazer a poda. Às vezes, por não entender, a pessoa não cuida disso, aquela árvore frutífera não produz tanto quanto produziria se fizesse a poda no tempo certo. A poda tem que ser feita no tempo certo. Então, tem que saber podar e tem que saber o tempo. Nós estamos falando que o pai é o lavrador. Ninguém sabe melhor do que ele. Ele sabe fazer a poda. E ele sabe o tempo certo também de fazer a poda. Jesus bem disse, meu pai é o lavrador. Eu sou a videira. E vocês os galhos, os ramos. Então vocês têm que estar ligados em mim, na videira verdadeira. E como galhos, vocês vão produzir e vai ter limpeza, vai ter poda nos galhos que dão frutos. É importante nós permitirmos que o Pai Celestial, que é o lavrador, que ele faça a limpeza, ele precisa. Mas quando nós vemos uma árvore frutífera, seja a videira ou outra, quando faz a poda dela, ela fica bonita? Não. Quando faz a poda, ela fica feia. Então, às vezes nós não permitimos Deus fazer a poda no tempo dele e nós estamos prejudicando, porque é competência dele. Não é nós que vamos fazer a poda, é Deus. Nós apenas somos os galhos, os ramos, e nós temos que estar ligados na videira. Essa é a nossa parte. Permaneça ligado na videira. Agora ele vai fazer a poda. A poda é a parte dele, não é nossa. Não queira você fazer. O galho em si não faz. Quem faz é o lavrador, o agricultor, quem cuida disso. E ele entende. Essa poda não é disciplina. A disciplina é porque houve um erro. Se está lidando com um galho que está produzindo, irmãos, é o que ele quer. Vocês têm que dar muito fruto. Então a poda não está disciplinando aquela árvore, cortando as folhagens, parte do galho. Não, o galho não fez mal nenhum, ele produziu. É importante, eu aceito que faça a poda. Isso é prova que você está produzindo. Porque se não está produzindo, aí, irmãos, aí é outra situação. Não está produzindo, talvez não está ligado na videira. E aí está secando. Não adianta fazer a poda. O galho seco não se faz poda. O galho seco arranca ele inteiro, não é assim? Se tem um galho que está pendurado lá, não está ligado na videira, não pode querer podar ele, tem que arrancar esse galho inteiro e queimar. Mas o galho, a vara que está dando fruto, precisa entrar na poda, precisa no tempo certo fazer isto. E quando Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, vocês estão limpos, tipo assim, estão prontos para produzir. Mas esqueça que haverá poda. Não pode podar agora,
porque agora é a hora dos frutos aparecerem. A poda depois da colheita, aí tem um período da poda. Agora é o tempo de produzir. Vós já estáis limpos, já limpei todos vocês. Agora então vai surgir os frutos. Os frutos vai surgir em cada um de vocês aqui. Mas não esqueça que depois de colher, depois de passar o tempo da colheita, vai precisar fazer a poda. Isso é necessário. Já volto a dizer, a poda não é disciplina. Não é Deus disciplinando a gente. A poda é para limpar, deixar melhor condição por quem entende, para que possa produzir mais abundantemente. Para que no tempo certo de produzir, vai produzir mais ainda. Não vai perder nada quando se faz a poda corretamente no tempo certo. Se não faz isso, não vai produzir tanto quanto deveria produzir. Então deixa o próprio Deus ele fazer isso. E Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês estão limpos, vocês vão produzir. Como de fato eles deram muito fruto. Se naquele período de produziu bastante, você produziu bastante, você galho, você esse ramo aí, a vara, produziu bastante. Então, a alegria em você. Quando passa um período de produzir, o fruto que o Senhor quer é que almas se salvem, vidas se salvem. Esse fruto nós temos que desejar sempre. Ore para isto. Ore para isto. Então haverá o tempo que é para apresentar o fruto. De repente esse tempo não vem fruto. Precisa uma podagem. Precisa podar para que depois, no tempo certo da colheita, produzir, possa ter fruto. Todos nós queremos apresentar fruto. Mas o que nós estamos fazendo, então, para que esse fruto seja apresentado ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus? O que estamos fazendo? Se Jesus dissesse para nós o que disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Se ouvisse de Jesus, dê da boca dele para mim, creio que você também se sentiria satisfeito com isso, que bom. Olha aí, ele olhou para mim e disse, você já está limpo pela palavra que eu tenho dito. Mas será que nós podemos ouvir essas mesmas palavras de Jesus? Será que nós fomos podados? Ah, mas ele que faz isso, mas às vezes nós não queremos ser podados. Nós dificultamos essa podagem. Ou quando ele vai podar, nós reclamamos. Quando ele vai podar, nós não ficamos felizes. Queria estar assim com as folhagens. Queria manter assim essas aparências bonitas. Queria apresentar mais florido assim. Não queria ficar ligado assim sem as folhas. Eu queria ficar mais apresentável. Então, às vezes nós reclamamos quando ele faz a poda. Nós não gostamos às vezes. Se olha para uma árvore que foi podada, e quem sabe fazer às vezes, né? Precisa fazer isso aí, você quase arrancou a árvore daí? Não, eu fiz a podagem e é necessário. Mas tudo isso aí, perdeu toda a beleza, mas precisa. Até dó da árvore que você fez com ela, mas é preciso. E é assim que faz. Então, às vezes nós não queremos, porque queremos demonstrar umas folhagens, mostrar uma aparência. Mas é preciso passar pela fase da podagem. A poda da árvore varia de espécie para espécie. Para a videira, a poda é decisiva. Cada espécie de árvore tem um tipo de poda e o tempo dela. A videira, a poda é decisiva. Normalmente ocorre no inverno, entre uma estação e outra, depois do período da frutificação da estação anterior. Então a videira tem esse tempo certo aqui, corre no inverno. Então, nesse tempo que tem que fazer a poda. Não pode ser diferente.
A poda consiste basicamente em limpar e aparar aqueles galhos e folhas que, embora pareçam bonitos e belos, impossibilitarão a plena frutificação se não forem tirados. Tem que fazer isto. O que nós entendemos por poda agora no nosso dia a dia? O que se entende por poda na nossa vida que Deus quer fazer? Vamos pensar um pouquinho, o que é essa poda? O que Deus tem que fazer na minha vida? Porque eu quero dar muito fruto conforme Jesus quer e espera de mim. Jesus não quer menos e não aceita não ter fruto. Ele não quer menos e não aceita não dar fruto. Tem que dar fruto e ele pediu muito fruto. Deus é exigente. Ele não aceita que a pessoa não dê fruto. E além disso, ele quer muito fruto. E após passar essa colheita, tirou bastante fruto do galho. Agora precisa ele limpar. Olha que bênção, né? Ele vai limpar esse galho. Vai tirar aquelas folhagens, cortar aqui, cortar lá. Não ficar assim. Eu sumi, eu não estou nem aparecendo, mas não é aparecer mesmo. É para dar fruto nós. Não é para você aparecer. Quem começa a ficar muito florido vai achar que é alguma coisa. Não esqueça que eu sou a videira, viu? Vocês são só as varas. Ah, pensei quase que eu já seria a videira já. Não esqueça que sem mim nada podeis fazer, é mesmo. Eu preciso orar, jejuar. Não esqueça que sem mim nada podeis fazer. Esteja em mim e eu em vós. Continua assim que dá certo. E aí então vou ter que podar. Vai se aparecer muito assim, vou ter que podar, porque essa beleza assim aí é perigoso. Você achar que é alguma coisa. Não esqueça que é apenas vara. Jesus diz, eu sou a videira. E não esqueça que meu pai que cuida. Então não é você que vai cuidar de você mesmo, meu pai vai cuidar. Então essa poda, entendemos, tira um pouquinho a nossa beleza assim aí. Né? A gente queria sempre ficar florido, né? Bonito, folhas. Mas às vezes tem que dar aquela limpada mesmo assim, lá parece um galinho feio. Não queira se aparecer. Tenha toda a humildade. Ofereça os frutos para o Senhor, depois aceite a poda. Fica bem feinho aquele galinho feio lá, não tem problema. Importante que apareça Jesus, que ele cresça e que eu diminua, dizia João Batista. Que João Batista estava assim como que as pessoas... Se você é o Elias, você que é o Messias, que ele disse mesmo, não. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim só para preparar o caminho para ele, só isto. E veja bem, irmãos, que ele preparou o caminho, já cortaram a cabeça dele. Que se ele ficasse ia atrapalhar. Então já preparou o caminho, cumpriu o ministério seu. Ele veio, a função dele é preparar o caminho para o Senhor. Ele preparou muito bem e já perdeu a cabeça. Isso é, foi degolado. Então a poda tira o que a pessoa possa achar que é. Tira essa beleza, tira as folhagens. Assim vai dar fruto. Que se ficar com essa folhagem bonita, tudo, e vai dar um pouquinho só, e às vezes nem vai dar fruto. E Deus não aceita não dar fruto, Ele quer muito fruto, por isso precisa limpar. O entendimento de poda, além de nós não nos aparecermos, que quem tem que aparecer é Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Então a poda é retirar algumas coisas, irmãos, que não pode ficar no nosso cotidiano. E o Senhor vai tirar. Compete a Ele. Ele vai tirar. Aquilo que vai atrapalhar você e dar fruto, compete a Ele tirar. Tem coisas que nós perdemos que nós não entendemos, irmãos. Tem coisa que sai de nossa vida que nós... Mas por quê? Não é poda. Porque a disciplina é quando envolve pecado, irmãos. Não podemos confundir. A disciplina é quando tem pecado. Estou sendo disciplinado porque eu pequei. Mas a poda não é para disciplinar. Não é disciplina. A poda é porque eu dei bastante fruto. Eu dei fruto... Ele está podando porque precisa, para a próxima colheita, vai dar mais fruto ainda. A poda não é disciplina. A poda eu vou perder algumas coisas necessárias. Preciso perder.
E no perder, irmãos, eu não posso reclamar. Se eu perder alguma coisa, houver perdas, não posso reclamar, irmãos. Porque se eu reclamar, estou atrapalhando Deus em fazer a obra em mim. Eu não posso reclamar. Eu preciso permitir. Então, quando perder alguma coisa, você não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, cuidado. Vai no teu quarto, converse com o Senhor e se entenda com Ele. Porque você está ligado na videira, você está produzindo, passou a colheita, vai ter o momento da poda, porque logo terá que apresentar novos frutos. E Deus precisa podar. E a parte dele, ele vai precisar fazer isso, irmãos. Deus é bom para conosco, irmãos, porque Ele não quer nos perder. Ele não quer que você torne-se um galho seco a ser retirado dali. Deus não quer que você seja todo florido o tempo todo e perde a sua função de produzir. Então Deus é bom. Deus quer colocar nós em nosso lugar. Deus quer colocar você no seu lugar. É importante, como galho diante da videira, ter toda humildade. Em nossas vidas, o Senhor nos poda com o objetivo de eliminar justamente esses galhos e folhas que parecem belos, mas não são. Parecem belos aos nossos olhos, mas não são. Aos olhos de Deus, é aquele galinho assim preparado para que no tempo certo da floração e da frutificação ele ganhar muito fruto. Para Deus isso aí e é belo. Aos nossos olhos o belo é outra coisa. Então não seja belo aos seus olhos, seja belo aos olhos de Deus. Vai ao teu quarto e conversa com Deus. Porque algumas coisas vai ter que podar, ele vai ter que tirar para o nosso próprio bem. A poda, às vezes, é dolorosa para nós. Se o galinho pudesse responder, o galho tem vida. Tem vida, irmãos? Se não tem vida, está seco já, e tem que se arrancar inteiro. Não, quando faz a poda, é porque tem vida. E se ele gemesse, se ele reclamasse, por que cortar tanto assim? Então a poda, às vezes, é dolorosa, às vezes. Não é disciplina. Disciplina é quando é pecado. É porque demos fruto. Mas, às vezes, a poda é dolorosa. Não vamos ficar rindo, não. Que gostoso ser podado, que gostoso. Não, às vezes vamos chorar um pouquinho, porque é dolorido. Normalmente envolve abrir mão de alguma coisa, não necessariamente má. Que às vezes não é coisa má que temos que perder. Às vezes é coisa até boa, mas para nós. Coisa boa para nós. Então aí, irmãos, é que dói. E quando é coisa má que sai, ótimo. Mas quando é coisa boa, dói. O que é que você pode entender? Que Deus ele quer fazer no tempo dele certo para produzir.